Eu queria pedir para vocês que essas aulas elas realmente tivessem uma presença bem forte, tá? Eu vou fazer até um caderno de presença sim, para que a gente tenha um certo controle, mas não por nada em específico. Por que eu tô pedindo uma presença assídua? Eu sei que nós estamos num grupo que realmente no outro curso esteve presente praticamente durante o curso inteiro. Então a turma que tá aqui realmente entendeu o propósito dessas aulas de quinta-feira, entendeu a necessidade de nós entendermos a palavra, tem fome e sede de Deus. Isso é o que eu tenho entendido, né? Porque para sentar, principalmente diante de um computador e ficar ouvindo um professor falar durante 1 hora e meia, 2 horas, é só para quem realmente quer aprender. Então, eu sei que vocês que estão aqui comigo têm sede e fome da palavra de Deus, têm sede e fome de Deus. Então, eu creio que vocês vão estar. Por que eu tô pedindo para não faltarem nas aulas? Porque, na verdade, o assunto, ele é quase que uma sequência, né? Então, se a gente perde alguma coisa, a tendência é perder o fio da meada, tá bom? Então, como é realmente uma sequência de acontecimentos, uma sequência de palavras, uma sequência de profecias e tudo mais, então eu queria que vocês realmente se esforçassem para estar. Quem não puder estar em alguma aula, me avisa durante o dia na quinta-feira, ou mesmo um pouquinho antes da aula, ou até depois da aula. Elisângela, eu vi que já tinha dado 8 horas, eu preferi não mandar a mensagem naquele momento. Então pode mandar depois a mensagem, eu vou visualizar. Por quê? Porque eu vou gravar as aulas, mas eu vou gravar somente para depois que o curso acabar, talvez eu poste ele no canal do YouTube. Então, durante o curso não vai estar liberado lá, eu vou ir postando as aulas, vou deixar no canal, mas ela não vai estar liberada para assistir a qualquer momento. Então, por isso que eu tô pedindo e falando isso para vocês aqui, de que se alguém precisar faltar algum dia, por uma necessidade médica ou por algum problema, me avisa que vai estar faltando. Aí eu vou pegar aquele link e vou mandar específico para que você assista, para que você continue entendendo aí o restante das aulas, tá bom? Então vai ficar aí um acordo entre a gente de presença o máximo possível, mas se acontecer algum problema, que vocês me comuniquem para que eu possa passar então o link e vocês possam assistir aí e dar continuidade na próxima aula, tá bom? Vamos lá, então. Acho que chegou quem tinha que chegar hoje, né? O restante do pessoal, depois eu passo esses recadinhos lá no grupo. O que eu queria ver com vocês já de bate pronto? As 3 cópias aí que tá todo mundo já com elas praticamente, né? Acho que só não a Maria Aparecida e a Dailton, que vão pegar com a Adriana que eu já dei, mas o restante do pessoal acho que já tá todo mundo aí. Fez, Débora, a cópia colorida, conseguiu fazer, Débora que chegou depois, graça e paz. Juju, tá por aí, graça e paz. Conseguiu fazer, Débora? A cópia colorida? Acho que ela foi tentar falar e desligou. Mas o que a gente vai fazer? Então, não sei se vocês deram uma olhadinha aí nessas cópias coloridas. O principal para nós, a principal que vai ser o nosso norte durante todo o curso é esse aqui, ó. Que é o primeiro que eu mandei lá para vocês, que foi a primeira foto. Esse aqui é o panorama do curso inteirinho. O curso inteiro, ele tá resumido aqui, tá? Então, se você quiser entender um pouquinho do que a gente vai falar durante todo o curso, tá nessa folha aqui. Por quê? Porque fala da primeira vinda, fala da morte e ressurreição de Jesus, fala do tempo entre a morte depois da morte de Jesus até o início da grande tribulação, então tá tudo aqui. Depois, a grande tribulação que vai acontecer, nós vamos falar. Depois, a vinda de Jesus, a segunda vinda. Depois, o reino milenar e no final, o juízo final, realmente, o juízo do grande trono branco. Então, e aí a eternidade com Cristo. Então, todo o nosso curso, ele tá nessa folha, literalmente. Nós vamos caminhar em cima dessa ilustração aqui, tá? Esse aqui é um pouquinho mais resumido. Esse aqui tá resumido. É a mesma linha do tempo, mas é uma linha do tempo mais resumida, tá? E o outro, eu fiz esse dos reis e profetas para que a gente, na verdade, se localize na história.
Então esse aqui, ó, dos reis e profetas da linha do tempo, eu só fiz essa cópia para vocês, por quê? Porque a gente vai falar sobre o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Apocalipse, os evangelhos. Então a gente vai estar com recheado, né, de temas, de livros que a gente vai ver, olhar para entender as profecias. Então essa linha do tempo que eu coloquei dos reis e dos profetas é mais para que vocês realmente consigam entender quem estava no poder, qual é o reino que estava ali em ascensão, quem era o rei daquele momento, quem era o profeta naquele momento que a gente está falando. Por exemplo, Ezequiel. Em que momento da história Ezequiel escreve o seu livro? Em que momento da história Ezequiel aparece na história? Né? Então, quem é esse profeta? Então, nesse resuminho que eu dei para vocês aí dos reis e dos profetas, a gente vai conseguir localizar na história e entender então o contexto daquilo que Ezequiel estava falando, daquilo que Daniel estava falando e assim sucessivamente. Por isso que eu fiz essa cópia dos reis e profetas. Não tem nada a ver com escatologia, mas a gente vai conseguir localizar cada profeta, cada rei, quem estava no poder e qual é a época então de que a gente está falando, tá bom? Para que a gente se localize. Então, para isso que vai servir essas 3 folhas que a gente vai conversar. Alguém aqui nunca estudou ou nunca ouviu falar ou não entende nada de escatologia? Tipo assim, Elisângela, eu nunca nem prestei atenção, odeio o livro de Apocalipse, tenho medo, não gosto. Tem alguém aí que fala assim, olha, nunca vi nada sobre escatologia. Tem alguém? Se tiver, abre o microfone e fala, eu. Não? Todo mundo já ouviu falar um pouquinho? Ô, Pro, eu nunca me aprofundei, não. Já li algumas coisas de Apocalipse, mas não sei nada. Tá. Também não. Nós também não. Joia, Cleo. Opa, começou a aparecer. Dei livro de escatologia para minha cunhada, já dei um livro para ela, comprei desde presente porque ela queria entender, mas eu mesma nunca parei para ler nada de escatologia. Então, eu vejo assim, eu estava até olhando, eu falei, isso aqui vai mexer muito com a gente, vai dar uma balançada assim, estrutural, até onde que crente eu sou, né? Então, na hora que eu parei para olhar isso aqui que você me entregou, que eu subi no elevador olhando, eu falei, isso aqui vai mexer conosco. É um livro que vai balançar as estruturas. A ideia é essa mesmo, Beth. A ideia é mexer conosco no bom sentido da história, que nem você falou de mexer com as estruturas, né? Eu acho que nós estamos num tempo, queridos, de verdade. Vocês têm me ouvido orar, vocês têm me ouvido falar, em que a igreja... Quem é a igreja? A igreja sou eu e você, tá? As paredes lá do templo que a gente congrega, aquilo não é igreja. A igreja sou eu, é a Beth, a Adailton, a Maria de Lourdes, a Renata, a Cleo, a Aninha, a Adriana, ó, todo mundo que tá aqui. Eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Então, esse tempo que nós estamos, século 21, mais precisamente 2021, daqui para frente, queridos, eu não consigo enxergar outra coisa a não ser o fim dos tempos. A escatologia. Eu posso te fazer uma pergunta? Deve. Porque eu e a Juliana, a gente tem conversado até muito sobre isso. Uhum. Eu não sei, eu estou num momento da minha vida que eu quero mais Deus e menos obra, menos igreja, assim, não deixar de ir na igreja. Mas eu cheguei num momento da minha vida com Deus que eu quero mais Deus, eu quero mais intimidade eu com Deus. Eu não sei se é um momento egoísta, mas eu acho que eu passei 20 anos trabalhando. Sabe aquela coisa de achar que crente, porque está na igreja fazendo alguma coisa? Eu voltei para mim, a gente tem conversado muito, eu e a Ju, sobre isso, no momento que eu quero, Beth,
parar com esse movimento de estar em tudo dentro da igreja e buscar mais eu e Deus. Eu tenho intimidade, porque naquele grande dia eu quero que o Espírito Santo, que o Senhor me conheça. Eu não quero movimento na minha vida, eu quero Deus na minha vida. Então eu cheguei e eu falei, meu, será que eu estou sendo egoísta de voltar mais para mim? Eu e Deus. Não deixar de fazer as coisas, porque eu sei que isso eu nunca vou deixar de fazer. Mas um momento de reflexão, mais Bíblia, mais oração, mais leitura de livros, mais esse estudo em si. Então, eu não sei se é um momento de... Eu falei, a Ju também tá assim. Eu quero mais Deus, eu quero mais intimidade com Deus, menos movimento e mais Deus na minha vida. Porque a gente tem que vir de dentro para fora a mudança. A gente tem que impactar quando a gente chegar, não pelo que a gente faz, mas sim pela presença de Deus nas nossas vidas. Então, a pergunta é se você está sendo egoísta, é isso? É. Tá. Então, vamos lá. Quem tem me ouvido, né, nesses últimos cursos, vocês já estão no terceiro curso que a gente está fazendo, a maioria está no segundo, né? Tem me ouvido falar sobre essa questão de muita intimidade, de muita entrega. O que eu entendo, Beth, é assim, eu não posso achar que a obra é maior do que a intimidade. É isso que não pode acontecer, tá? Mas eu também tenho entendido que esse é o tempo, Beth, onde mais o cristão vai precisar ser luz e sal. Então, o que a gente precisa entender, alinhar, né, diante disso que você falou e para todo mundo que está aqui na sala, é que a gente precisa entender que se eu não tenho o meu momento de oração com o Senhor, se eu não tenho o momento de palavra, de meditar na palavra durante o dia, se eu não tenho o momento de realmente estudar um pouco mais a fundo, porque a leitura é uma coisa, o estudo é outro, se eu não tenho um tempo de edificação, falando em línguas ou qualquer coisa desse tipo, então se nada disso acontecer, eu não jejuo, se eu não tenho as práticas espirituais no meu dia a dia, estou falando dia a dia, segunda, terça, quarta, é todos os dias, não é só no domingo na igreja, não é só na quarta. Então, se a minha semana, se os meus dias, eles não são regados pelas práticas espirituais, e eu achar que a minha ida ao culto, a minha ida aos trabalhos da igreja, a minha ida ao monte, a minha ida, né, e fazer, vai fazer com que a minha vida esteja alicerçada para o momento em que a grande tribulação acontecer, que esse vai ser o nosso assunto principal, ou no momento em que a perseguição acontecer para os cristãos, ok? Se eu achar que a minha vida vai estar alicerçada só na prática de fazer as coisas para Deus dentro das quatro paredes da igreja, infelizmente eu posso te dizer que não vai acontecer. Então, nós não podemos ser egoístas a ponto de achar que nós temos que abandonar as práticas do corpo de Cristo, da igreja. Isso jamais, porque isso vai fazer com que realmente a gente não faça aquilo que nós somos chamados a fazer, que é evangelizar, que é pregar a palavra, que é orar uns pelos outros, que é ter comunhão. A palavra vai nos chamar muito à comunhão com os irmãos, porque isso é ser corpo. Você não pega a sua mão e fala para ela assim, mão, fica aqui agora no quarto, viu? Fica aí orando, né, lendo a palavra, que todo o resto do meu corpo vai fazer outras coisas, né? Então, não. O seu corpo é inteiro, então tudo que a gente vai fazer tem que ser integral, tem que ser inteiro. Então, a igreja precisa estar cada dia mais unida, em comunhão, porém, cada cristão, ele precisa ser alguém que tem intimidade realmente com o Senhor. O que Deus tem chamado a igreja nesses últimos tempos a fazer, Beth, é realmente dizer, eu tenho sido um cristão como Jesus foi. Eu sou parecido com Jesus. Jesus tinha todos os momentos de fazer tudo. Jesus tinha momento de oração no monte. Jesus tinha momento de dormir. Jesus tinha momento de comer. Jesus tinha momento de discipulado. Jesus tinha momento de falar com o Pai. Jesus tinha momento de fazer tudo. De sair para fazer a evangelização. Então, eu preciso olhar para os evangelhos
E à luz dos evangelhos, à luz de Cristo, eu preciso fazer as mesmas coisas. Então, isso é que eu acho. Então, eu não posso ser egoísta a ponto de dizer eu vou ficar dentro da minha casa, eu vou ser agora um crente mais recluso, porque eu não quero mais ter comunhão com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele tá meio conturbado nesse momento da história, então eu não quero. Então, isso sim, seria o egoísmo. A gente precisa rever esses pensamentos, porque a igreja precisa estar mais unida do que nunca, ok? Então, ser corpo é ser corpo, não dá para separar parte nenhuma. Mas eu sou muito enfática, tenho falado bastante isso com vocês durante todos esses tempos dos cursos, de que a gente precisa ter práticas espirituais diariamente e individualmente. Se isso não estiver acontecendo, é só casca, é só lata vazia fazendo barulho dentro da igreja, e isso não vai fazer a gente estar preparado para a volta de Cristo. Não vai ter óleo na lâmpada suficiente para estar como uma noiva prudente, tá? Então, isso sim, nós vamos estudar bastante essas parábolas de Jesus dentro de Mateus 24 e 25. Então, a gente vai entender bem isso no contexto do que Jesus estava querendo dizer. Então, já se preparem que realmente os alicerces da minha vida e da vida de vocês vai ser cada dia mais mexido. Por quê? Porque nós precisamos alinhar vida com Deus no nosso dia a dia, de segunda a domingo, com uma vida de comunhão no corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo, ele precisa uns dos outros. Não adianta você dizer para o seu pé que você não precisa da sua mão. Não adianta você dizer, né, para qualquer parte do seu corpo que você não precisa da outra. Você precisa. Então, se você não estiver no corpo, você, infelizmente, também está fora do propósito de Deus. Então, a gente não é egoísta. A gente só precisa alinhar. O que você precisa fazer assim como todos nós, é alinhar. Então, uma coisa tem que estar coerente com a outra. Se uma sobressair a outra, é onde a coisa está errada, né? Vamos dizer assim. Então, eu preciso alinhar. A minha vida com Deus diária precisa ser reflexo quando eu estiver dentro da igreja. Aí a coisa vai caminhar. Porque a nossa vida com Deus no secreto, ela vai justamente despontar para os frutos. Lembra, Beth? Então, assim, eu vou frutificar naquilo que eu tenho me entregado ao Senhor no meu secreto. Então, quanto mais eu me entrego em oração, em jejum, em oração em outras línguas, em meditação na palavra, em leitura da palavra diária, isso vai fazer com que eu saiba qual é o próximo passo. Lembra, acho que teve uma aula que eu falei bastante sobre isso. Jesus, ele dormia e acordava sabendo qual era o próximo passo. Vocês já pensaram nisso? Porque Jesus, todas as vezes que ele dava uma direção para os discípulos, ele dizia exatamente o que eles tinham que fazer naquele momento. Então, quando eles iam para uma cidade, Jesus já sabia para que ele estava indo para aquela cidade. Quando eles atravessavam o mar para o outro lado, ele já sabia o que esperava ele do outro lado. O que é isso? É porque Jesus era Deus? Não. Porque Jesus era guiado pelo Espírito Santo, assim como eu e você podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Então, a gente precisa entender que o exemplo de Jesus é o exemplo de uma vida cristã saudável. Alguém que tem todas as coisas alinhadas dentro da sua vida diária, né? Então, realmente, se voltar para si e buscar essa conversão diária todos os dias, ela é necessária. Eu preciso me voltar para isso, tá bom? Então, acho que ficou aí respondida essa questão e bem abrangente para que todo mundo já entenda também o que a gente realmente precisa fazer como igreja. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa nesse contexto aí? Alguém quer perguntar alguma coisa já de início? Eu perguntei, acho que uma meia dúzia falou que nunca tinha visto nada sobre escatologia. A minha pergunta para vocês é também, quem aqui nunca leu o livro de Apocalipse inteiro? Assim, de pegar desde o capítulo 1 até o capítulo 21 inteiro. Não assim, hoje eu li o capítulo 1, daqui 3 meses eu li o capítulo 20, um dia na pregação eu li o capítulo 21, lá com os pastores. Alguém aqui nunca leu o livro inteiro, assim, ó, sequencialmente, do capítulo 1 até o capítulo 21? Alguém nunca leu? Não tenham vergonha. Eu nunca li. Quem é o eu?
não. Vamos lá. Quem é o eu? Lourdes. Lourdes, nunca leu tudo. Vamos lá, quem mais? Eu, Débora. Débora também nunca leu inteiro. Renata também nunca leu inteiro. Eu também não. Sara. Eu li foi até o capítulo 5 só. Tá, joia. Eu também não. Eu também não. Tereza, Vera. Opa, então nós temos quase que uma turma unânime, não é isso? De pessoas que nunca leram o capítulo, o livro inteiro de Apocalipse. Então, isso é importante a gente até saber, né, como a gente vai ministrar a aula, é importante que eu saiba que isso não tá, então, vivo dentro de vocês. Então, o que que eu vou aconselhar diante disso? Se vocês quiserem, tá? Porque durante o estudo a gente vai ter toda essa leitura e tudo mais. Mas se vocês quiserem pegar aí, já aproveitando, por exemplo, segunda-feira é dia 1º, né? 1º de março. Se vocês quiserem fazer um devocional durante o mês de março aí, com o livro de Apocalipse, eu aconselho, tá? Então pode ler um capítulo por dia. Não precisa ler 3, 4, 5, não. Um capítulo por dia. Leiam, não é para meditar e não é para estudar, é só para ler. Então não precisa se preocupar, eu preciso entender, eu preciso saber, mas por que que isso aqui... Não é isso que eu tô pedindo para vocês fazerem. Eu só tô pedindo para vocês passarem o olho, né, a leitura mesmo, do livro completo. Por quê? Porque a hora que a gente for falando sobre o livro, falando sobre as passagens, aquilo vai estar um pouquinho mais fresco na cabeça de vocês, tá bom? Então é só um conselho para quem quiser e para quem puder fazer a leitura então do livro inteiro de Apocalipse sem se preocupar com o estudo. Só se preocupem com a leitura. Então assim, 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo, você faz essa leitura diária, aí em qualquer horário do seu dia, com a Bíblia ou com o celular, né, o que vocês acharem melhor. Então, só um conselho para que a gente tenha a leitura integral na cabeça, do capítulo 1 até o capítulo 22, tá bom? Então, aí um conselhinho para vocês, legal. Quem aqui... Pode falar, Aninha. Eu já li assim, mas o entendimento é muito superficial. Tá, porque na verdade, Aninha, eu tinha essa mesma ideia, vou confessar aqui pra vocês, até 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu sempre fui muito aversa a ler Apocalipse pela falta justamente de entendimento. Quem tá comigo desde o início do primeiro curso já me ouviu falar isso. Eu não entendia nada sobre escatologia, nada. Eu não entendia nada porque eu nunca tinha buscado conhecimento sobre isso. Por quê? Porque, ao meu ver, era um assunto realmente um pouco mais delicado, um assunto um pouco mais difícil, e eu achava que não era tão simples assim estudar escatologia. Eu achei que realmente tinha que ter um nível acadêmico, que eu ia ter que ir para uma faculdade de teologia, que eu ia precisar de uma base maior. E, na verdade, infelizmente, eu perdi tempo, né, de não ter estudado antes isso, porque não precisa de nada disso, tá bom? Posso garantir para vocês que o livro de Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças, como existe lá dentro, por isso que tem esse ditado, tá bom? Do bicho de 7 cabeças, porque tem vários bichos de várias cabeças lá, mas o livro de Apocalipse, ele não é esse bicho de 7 cabeças, e a gente vai entender isso muito fácil, posso dizer isso para vocês com todas as letras, porque realmente os versículos, eles estão bem explícitos, e a gente vai conseguir enxergar tudo isso ali, de acordo com o contexto do estudo. Então podem ficar tranquilos, que eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Mas o seu pensamento, Ana, era o mesmo meu. Você quer o que, Ana? Por que as pregações quase não tem pregações sobre Apocalipse, né? Por causa dessa sua colocação. Você acha que um pastor vai ser bobinho de pegar um texto de Apocalipse e tentar pregar ele e falar besteira? Não vai, entende? Então assim, porque se a gente fizesse uma pesquisa no meio cristão, no meio evangélico principalmente, e dissesse assim, quem entende escatologia? Qual é a porcentagem de pessoas que vocês acham que diria assim, eu entendo escatologia? Olha lá, ó. 1% do povo cristão
né, dos evangélicos, principalmente, que deveriam saber um pouco mais do que talvez os católicos, porque eles estudam pouco a Bíblia, né, mas os evangélicos têm essa tendência de estudar mais a Bíblia, então deveria saber, mas é muito pouco, queridos. E eu posso dizer para vocês que existe material demais à nossa disposição, em livros, em apostilas na internet, em vídeos hoje em dia, quem tem aí o canal do YouTube, em podcast, tudo que vocês possam imaginar hoje em dia, de uns 5 anos para cá, você acha muito material. Então, assim, o que falta em nós é realmente buscar o conhecimento. É só isso. Então, isso que a gente está fazendo aqui de quinta-feira já vai nos ajudar bastante a ter esse conhecimento daquilo que a gente precisa. Vocês vão, no final desse curso, vocês vão falar assim, o que vocês querem saber sobre escatologia? Eu sei. Então, não vai ficar ninguém sem ter esse entendimento completo do que é o assunto de escatologia e do que ele vem para nos ensinar. E aí entra um tema, se alguém quiser falar, pode abrir o microfone que pode falar, tá? E aí entra uma questão que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, já desde a primeira aula, anotem essa frase. O meu entendimento sobre escatologia faz toda a diferença para minha caminhada com Jesus. O meu conhecimento sobre escatologia faz toda a diferença na minha caminhada com Jesus. Elisângela, por que você está falando isso? Que o meu conhecimento sobre escatologia faz toda a diferença sobre a minha caminhada com Jesus. Porque, na verdade, se você não souber exatamente o que vai acontecer até Jesus voltar e depois que Jesus voltar, fala para mim, se eu te perguntar para onde você está indo, no sentido de caminhar, né, de caminho, você vai falar assim, não sei, eu acho que é para o céu, né? Então, se a gente fizer essa pergunta, basicamente a maioria das pessoas vai dizer assim, não sei, eu acho que eu tô indo para o céu. Então, sabe aquele ditado que diz assim, se você não sabe para onde você está indo, qualquer ônibus serve, não é isso? Né? Não tem esse ditado aí? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer ônibus, metrô, qualquer rodovia, qualquer caminho, qualquer que você pegar, você vai dar em algum lugar, não é isso? Agora, se eu pergunto para uma pessoa, para onde você está indo? Ela diz assim, eu estou indo para o centro de São Paulo. Então, ela vai ter uma estrada certa que ela vai ter que percorrer, ela sabe exatamente onde ela quer chegar, ela sabe qual é os percalços que tem no meio do caminho, ela sabe qual o tipo de direção que ela tem que tomar, ela sabe que se ela for de carro tem uma estrada, se for de ônibus tem outra, se for de metrô tem outra. Então, eu sei todos os caminhos que vão me levar para aquela direção onde eu tô indo. A escatologia, queridos, é exatamente esse conhecimento do caminho. Por quê? Porque se a gente não conhece sobre escatologia, eu tô exatamente como essa pessoa que não sabe para onde ela tá indo. Porque ela não sabe exatamente o que vai acontecer nos últimos dias, quais são os acontecimentos, o que está esperando, o que vai acontecer durante esses últimos dias, para onde eu estou indo, quais são os sinais, tudo isso. Então, vocês podem perceber que principalmente os cristãos, né, os evangélicos, quando acontece alguma catástrofe, quando acontece alguma coisa mais séria no mundo ou em qualquer lugar, a primeira coisa que começa a aparecer nas redes sociais, principalmente hoje em dia, é: estamos no fim dos tempos. Não é isso? Jesus está voltando. É ou não é, gente, que aparece? Veio um furacão, destruiu o Japão inteiro. Jesus está voltando. Veio um tsunami, matou todo mundo na Indonésia. Jesus está voltando. Mostrou a fome na África, tá maior do que sempre. Jesus está voltando. Chegou o coronavírus no mundo, Jesus já voltou. Não é isso? Tipo assim, o negócio, a tragédia foi maior, então Jesus já voltou. Acho que eu fiquei. Né? Então, assim, as pessoas, a primeira coisa que elas dizem é: Jesus está voltando, quando elas olham para alguma tragédia. Mas será que as tragédias é o que vão dizer a hora de Jesus voltar? Então, já fica a primeira pergunta. Por quê? Porque nós vamos estudar que
essas tragédias, essas coisas que estão acontecendo e que vão se intensificar, elas só são o princípio das dores. É o que a palavra diz, Jesus diz lá em Mateus 24 e 25, que isso é só o princípio das dores. O que significa esse termo, o princípio das dores? É exatamente uma mulher entrando em trabalho de parto. É exatamente isso. É o que acontece com uma mulher quando ela entra em trabalho de parto. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Então, o que Jesus está dizendo, ali nós vamos estudar, quando ele fala que terremotos, maremotos, rumores de guerra, a natureza ficando maluca, ele diz assim, é só o princípio das dores. Então, pensa numa mulher que está lá com seus 9 meses e agora, quando está faltando mais ou menos uns 15, 20 dias, ela começa a ter sintomas das primeiras contrações. Não tem mulher? Tem algumas que só acontece bem nos dias mesmo de ganhar. Mas tem mulher que começa a ter problemas, né, de contração e de dores e de vários outros probleminhas, às vezes uns 15, 20 dias antes. E ela começa a ir pro hospital, né, e chega lá, o que o médico fala? Ainda não é a hora, ainda tá muito alto, ainda não tem dilatação, ainda. Não começa a falar isso? Só que o que tá acontecendo com essa mulher? Ela está iniciando um trabalho de parto, não é isso? Só que quando vai chegando realmente os dias em que essa mulher tá para dar à luz, o que vai acontecer com isso que ela tá sentindo? Isso vai ficar extremamente grande. Então as dores vão intensificar demais. Tudo que são sintomas de um parto vão intensificar. E aí quando chegar a hora mesmo, aquela mulher, ela entra num trabalho de parto de uma dor estratosférica. Só quem teve parto normal como eu sabe do que eu tô dizendo. E ela sabe que ela tá para dar luz naquele momento mesmo, porque a dor e todos os sintomas do parto realmente estão ali presentes de forma efetiva. Só que ela sofreu bastante, não sofreu esses 15, 20 dias antes, com essas coisinhas que veio? Então Jesus diz para nós que tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo já há algum tempo são só o princípio das dores. Ainda não é o parto. Então, tudo que nós estamos vendo ao redor do mundo acontecendo já há décadas e vai só intensificar, ainda é o princípio das dores. Então, nós não chegamos ainda nos dias do parto, e os dias do parto, eles vão ser difíceis, porque uma mulher para dar à luz não é fácil, mas